Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos grandes livros da literatura mundial. Eu estou falando justamente de Crime e Castigo, do autor russo Dostoiévski. Bom, primeira coisa, a gente já tem literalmente milhares de reviews desse livro no YouTube, em outros canais, tem documentários sobre esse livro, então provavelmente nenhuma das informações que eu trago aqui vai ser algo muito novo, né? Mas a gente vai se conversar um pouco, lembrando sempre aquela velha passagem que, se eu não puder contar a história, que graça teria o vídeo, certo? Se eu não pudesse fazer um julgamento moral acima de um personagem ou acima de uma situação, o que seria do vídeo em si, né? Mas eu trouxe uma coisa um tanto diferente aqui para vocês hoje, porque uma das coisas que sempre me preocupou, o vídeo de Lolita, tá, do Vladimir Nabokov, é a questão da tradução, tá? E a primeira coisa que eu falo é sempre opte pela tradução direta da sua língua nativa. E mesmo assim pode acontecer muitas coisas desagradáveis pelo caminho, mesmo que você opte por uma tradução assim, por uma tradução feita por alguém, por um acadêmico letrado que fale bem o russo, tá? Mesmo que você opte por essa tradução, talvez ela não seja mais adequada. E nesse livro a gente tem um exemplo disso. A primeira vez que eu li Crime e Castigo, tá? Eu li essa versão aqui da editora Martin Clary, né? No tradutor Oleg Almeida. E eu comprei em 2013. Foi a primeira vez que eu li Crime e Castigo. Ou 2012, alguma coisa assim. Então já faz mais de 10 anos, né? E, gente do céu, foi um penúrio para ler. Confesso que foi um penúrio. Ainda tem minhas marcações aqui, eu já explico o porquê delas, tá? E tem erros de pontuações. Você não reconhece muito bem a tonalidade de voz de um personagem em relação ao outro. Ou seja, a personalidade fica um pouco, né, ali dificultada, por assim dizer, de ser encontrada, devido a uma tradução que talvez não tenha sido muito bem elaborada. Eu não sei, eu realmente não... Eu achei esse livro muito truncado para ler, foi uma leitura muito, muito pesada. E eu realmente achei que Dostoiévski era assim, né? Mas, bom, depois de um tempo, eu fiz alguma pesquisa. Na verdade, uma professora gentilmente me tirou algumas dúvidas a respeito de um personagem, mas isso a gente conversa depois. E ela realmente, uma das coisas que ela realmente falou foi com relação à tradução, né? E a tradução que eu recomendo é justamente essa daqui, tá? Do Bezerra, do Paulo Bezerra. Esse cara, ele é premiado, ele tem um prêmio internacional, ele foi educado em Moscou, ele tem, assim, 5 grandes livros do Dostoiévski foram traduzidos por ele. Você é um consenso geral que você reconhece o texto do autor em sua íntegra, tá? As metáforas, tudo mais, além de que você tem inúmeros comentários de rodapé que ajudam você a entender o contexto, tá? E a leitura é muito mais fluida, né? Você pensa, poxa, um livro aí, eles parecem, esse daqui parece bem mais grosso, mas eles têm a mesma quantidade de páginas, umas 600 páginas assim. Então é sobre esse livrinho que eu vou estar me referindo, tá? E, antes de tudo, só para alertar vocês, por que esse livro tem tantas marcações, tá? Porque os nomes russos não são familiares para a gente, né? E além disso, o autor, ele costuma
usar apelidos ou variações do nome, enfim. E você acaba realmente ficando perdido, porque às vezes fica subentendido que tal pessoa tem um sobrenome, né? Mas você ainda não conhece esse sobrenome, e no capítulo seguinte, esse personagem é referido pelo seu sobrenome, mas você não leu esse sobrenome antes, enfim. Fica um pouco confuso, então por isso tem tanta marcação. Então essa ordem ali de nomenclatura, ela é bem chata, por assim dizer. Por isso que tem tanta anotação no começo, porque cada personagem, cada variação linguística, eu dei total atenção, né, quando eu li a primeira vez, coisa que nessa edição aqui ele traz, no final do livro, uma lista de personagens com seus nomes. Isso, gente, ajuda muito. Mas, né, vamos começar então. Né, a gente já vai ler um pouquinho sobre alguns personagens e fazer alguma resenha mais breve assim, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Dostoiévski é russo. E todo bom russo tem aquele sentimento de que ele vai mudar o mundo, que ele é o escolhido. Isso realmente a gente vê em Dostoiévski, porque a psicologia já apresentada em suas obras é de uma profundidade tão grande que, quiçá, vale mais a pena você ler um romance como Crime e Castigo do que estudar criminologia em um semestre, né? E não, eu não estou exagerando, não. Porque a perspicácia é tão aprofundada, é tão meticulosa que você realmente consegue ver a mente de um criminoso, entre aspas aqui, tudo é entre aspas. O personagem é criminoso? Depende. Não existe o bom e o mal aqui, uma linha que vai delinear ambos, uma linha clara. Então, isso fica a cargo do leitor, tá? A não ser por uma personagem, mas a gente fala depois. Então, é uma coisa muito chocante, na verdade, você ver isso em uma obra, né? Eu digo assim, eu costumo dizer que existem dois autores no mundo que são fenomenais. Um deles é brasileiro, Machado de Assis, e o outro russo, Dostoiévski. Tá? Esse é o primeiro grande romance dele. E eu espero logo trazer Irmãos Karamazov, que eu tive o mesmo problema que eu comprei a primeira vez, comprei a edição da Martin Clare, depois eu vim a comprar a edição do Paulo Bezerra, né, e reli. Irmãos Karamazov é o último, né, antes dele falecer, e é uma síntese, assim, de toda a sua obra. Então, né, a gente vai começar aqui a falar especificamente do Crime e Castigo, né. Mas, né, a respeito do autor, a gente tem que ressaltar várias coisas. Na verdade, inúmeras coisas durante sua vida talvez acarretaram em uma visão de um mundo tanto naturalista, tanto bondosa, tanto bíblica, tanto, eu não diria mística, né? Mas uma leitura de mundo muito introspectiva. Introspecção. Acho que essa é a palavra. Porque a gente nunca sabe o que está passando na cabeça de outra pessoa, né? Isso Dostoiévski deixa muito bem claro. Essa é a grande questão, né? Bom, para falar um pouco sobre a vida dele, ele teve um pai, lógico, né? E o pai dele foi médico, só que ele foi médico de pessoas pobres. Ele conviveu com a morte já muito cedo, né? Morava num apartamentinho pequeno. Ele era de uma classe alta, mas não tinha dinheiro, uma classe, aliás, aristocrata, mas sem dinheiro, por assim dizer. E a vida dele não foi nada fácil. E ele começou a escrever ali em meados... Bom, ele começou a traduzir algumas coisas, tudo mais, né? Mas os escritos como Crime e Castigo vieram depois de um período. E este, quizás, seja o período mais importante de sua vida, né? Ele era um republicano.
E a gente tem que lembrar que no século XIX, né, 840 por aí, a gente vivia na Rússia czarista. Então, Dostoiévski ele foi realmente julgado, condenado à morte, né, por um complô contra o governo. E a questão da condenação foi um espetáculo por si só, porque ele foi condenado à morte. Primeira coisa, ele foi condenado à morte. Então, você tinha um jovem promissor engenheiro, tá? E que subiu ali para ser fuzilado, porém, no último minuto, o mensageiro do czar chega e condena Dostoiévski a fazer trabalhos forçados por 4 anos na Sibéria, tá? Mas foi somente nesse último momento que ele teve esse perdão. E esse fato, ele mesmo relata em algumas cartas que mudou totalmente a visão do mundo dele, porque ele percebeu a morte. Ele foi um trauma, mas não no sentido ruim, né? Foi um trauma no sentido de uma quebra em sua consciência, uma quebra em seu pensamento tão exagerado, que isso mudou drasticamente sua vida, né? E durante o período que foi mandado para fazer trabalho forçado na Sibéria, ele teve consigo apenas um livro, a Bíblia. E ele leu, deve ter lido, relido inúmeras vezes, e durante essa época, durante esses 4, 3 anos, ele não produziu nada, né? Ele veio a se casar lá na Sibéria e somente depois ele voltou a São Petersburgo e somente então ele escreve nosso famoso romance Crime e Castigo, né? Que é um romance petersburguense. E aí tem um ponto também muito interessante, que se um dia vocês forem para a Rússia, um dia eu pretendo ir para a Rússia, a gente tem o famoso tour de Dostoiévski, onde a gente conhece as ruas citadas, a moradia do personagem principal, onde ocorreu o crime. Enfim, é uma coisa bem interessante, tá bom? Mas, de forma geral, é isso. Dostoiévski é um escritor fenomenal, tá? Esse é talvez, quiçá, o livro um dos livros mais marcantes, mas acredito que Irmãos Karamazov seja o mais complexo de todos. Mas nós iremos começar por este aqui. Antes da gente começar de fato a falar dos personagens, eu vou ler um pouco para vocês aqui. Ler não, eu só vou fazer menção aos nomes para vocês verem quão difícil é. Bom, primeiro a gente vai ter nosso personagem principal, né? O Rodion Romanovich Raskolnikov, ou Rodion, né? Então muitas vezes ele vai ser chamado somente de Rodia, ou até mesmo diminutivos ainda maiores desse nome, né? Mas Raskolnikov, ele é o personagem principal e ele é o responsável por toda a trama dessa história, na verdade. E talvez muitas pessoas se identifiquem com ele. A gente tem a Pulcheria Alexandrovna Raskolnikov, a mãe do Raskolnikov, você vê. E muitas vezes ela é chamada por outros nomes também, mas é explicado no rodapé. A gente tem a irmã do Raskolnikov, olha isso, Avdotia Romanova Raskolnikova, que é chamada de Dunya, ou Dunietka, ou coisa parecida, né? Então você tem várias denominações para essa pessoa, então, poxa, fica complicado a leitura. Mas, enfim, a gente tem a Sônia Marmeladova, que, se eu não me engano, era também chamada Sofia, tá? Então, Sônia, Sofia, parece coisas diferentes, mas não são. E a gente tem a nossa famosa Aliena Ivanovna, juntamente com a Lisavieta Ivanovna, né?
Então, assim, eu vou me referir basicamente a alguns personagens, tá? E eu vou explicando aqui e eu vou ficar com o livro do lado por causa do sobrenome. Desculpe-me. Bom, dito isso, vamos começar pela história, né? O Raskolnikov, ele é um estudante, esse estudante, ele está passando por muitas penúrias na sua vida, porém ele tem traços de uma mente brilhante, né? Ou pelo menos ele acha que ele é brilhante. E de fato ele realmente é um estudante, ele pertence à classe estudantil que era, na época da Rússia, nessa época, uma classe muito, mas muito bem vista, porém ele era muito pobre, né? Ele estava passando por muitas necessidades e por essas necessidades que ele passava, ele recorria à mãe e à irmã por dinheiro, né? E isso não agradava de forma alguma, né? Ver a irmã e a mãe bancando ali suas necessidades, a irmã prestes a se casar com um cara meio esquisito, na verdade um completo farsante, né? Porém um personagem muito interessante também. E ele pensa consigo, tá, será que Napoleão tomaria essa decisão que eu estou tendo agora? Será que Alexandre o Grande, para dar um passo e mudar o mundo, não faria algo diferente? E é nisso que se baseia a história, né? Numa tentativa de uma mudança drástica na condição, uma condição física, material, para que no futuro venha a se ter algo melhor, ou seja, para que os fins justifiquem os meios. Então o que acontece? O Raskolnikov ele começa a penhorar com a Aliena Ivanovna e, como eu disse, será que os fins justificam os meios? Bom, ele começa a pensar, poxa, tem uma velha, essa velha, a Aliena, eu vou me referir a ela somente como velha, tá bom? Ele começa a pensar, poxa, ninguém vai dar falta dela, né? Eu tô precisando de dinheiro, eu sei que eu sou capaz, se eu conseguir dinheiro, eu vou conseguir mudar o mundo, eu vou terminar meus estudos, eu vou causar um bem maior para a humanidade, além de que eu vou estar eliminando uma pessoa que faz mal para a humanidade, né? E olha só, durante essa, digamos assim, esse pensamento sobre o crime, a gente já começa a ver as divagações do Raskolnikov, a gente já começa a ver as ponderações dele, a gente já começa a ver as neuroses, tá? Ali misturadas, às vezes lúcidas, às vezes não tão lúcidas, mas a gente já começa a entender um pouco mais da psicologia do personagem, né? A gente começa a ver uma mudança drástica de humor no personagem antes de cometer o crime. Ele vai cometer o crime, né? E antes disso, ele tem também um amigo chamado Razumikin, que é, quiçá, um dos personagens favoritos que eu tenho no livro, mas ninguém dá muita bola para ele, porque ele aparenta ser secundário, mas na verdade ele é um dos personagens também principais, que ele realmente se oferece para ajudar o Rodion, né? O Raskolnikov, mas Raskolnikov nunca aceita ajuda, enfim, né? E ele acaba, um belo dia, por falar, não, hoje eu vou fazer o seguinte, eu planejei bem, ela vai estar sozinha, eu vou bater na porta, eu vou fingir que tenho uma coisa de muito valor para penhorar, vou levar um machado dentro do meu casaco, né, amarrado em uma fita, eu dou uma machadada na velha, pego os objetos e saio, né? É uma ideia muito simples. Só que lembrando que Raskolnikov é apenas humano, né?
E ele vai lá, vai até o apartamento da velha, bate, ela atende, ele oferece ali seu objeto para ela, ela vai dar alguns copos para ele, né? Copex, um dinheiro ali para ele, e realmente ele vai lá e dá uma machadada na nossa velha usuária, né? Que pratica usura. Acredito que não tenha um adjetivo para isso, enfim. Só que, de repente, a irmã dessa velha, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, entra. E o Raskolnikov, sem pensar muito, também vai lá e mata ela também. Vai lá e dá uma machadada na cabeça, as duas morrem. E aí que, né, ele entra em desespero, não sabe o que fazer, ele pega alguns pertences e olha só. Ele espera atrás da porta, ele começa a ouvir alguns barulhos e por sorte, ele não é pego, né? Ele sai do apartamento às escondidas, tudo mais. E o mais interessante, ele não fica com os pertences roubados para si. Ele simplesmente deixa em uma pedra, escondido, enterra e deixa escondido, né? Isso vai ter lá no julgamento dele, vai ter um parecer positivo, mais, digamos assim, uma visão melhor do júri perante sua pessoa, né? E após o crime que realmente começa, digamos assim, o castigo que ele tem. Porque o castigo que ele tem é justamente a consciência. Mas não necessariamente a consciência do crime, tá? A consciência de que ele não era capaz de cometer um crime sem a consciência. Essa é a grande sacada, né? Por quê? Raskolnikov, um pouco antes, ele escreveu um artigo onde ele dividia as pessoas em dois grupos. As pessoas medíocres e as pessoas não medíocres, as fadadas ao sucesso e as fadadas ao fracasso, né? Por isso a história do Napoleão. Imagina o seguinte, ele mesmo imagina a seguinte situação. Se tivesse uma velha no caminho de Napoleão, na conquista do Egito, e ele tivesse que matar essa velha para conquistar o Egito, ele mataria? Sim. Sem peso nenhum, ele mataria essa velha. E realmente ele tinha um empecilho na vida, que era a sua pobreza, que era a sua condição de vida, que era sua, digamos assim, seu orgulho pelo fato de sua irmã estar se casando com um cara que, obviamente, era um sujeito com uma índole totalmente duvidosa. Então ele tinha todas essas questões e ele realmente pensou, não, eu sou melhor que a maioria da humanidade. Eu conseguirei cometer um crime e vou me safar disso porque eu tenho controle da minha consciência. Eu acho que essa é a grande sacada. Essa é a genialidade. E é aí que começa o castigo. Porque após o crime, o Raskolnikov ele entra em uma espécie de neurose, uma espécie de paranoia tão gigantesca, tão abrupta, que a gente se vê perdido nos pensamentos dele. A gente se vê literalmente, eu matei alguém agora, e agora vão me pegar, não vão me pegar, eu não tô conseguindo conviver com minha consciência. Meu Deus, tem dias que eu estou bem. Não, agora eu adoeci, eu tive febre, eu tive sintomas físicos, eu tive toques, né? E tudo isso vai ali decorrendo na história, né? E a gente tem outros personagens que também são de extrema importância. Um desses personagens é justamente uma prostituta chamada Sofia, né? A Sônia, né? E por um acaso da vida, o Raskolnikov conhece o pai da Sônia em um bar. Também é uma cena muito hilariante, porque o pai da Sônia, ele vai pro bar beber, vende tudo que ele tem, volta,
a mulher bate nele, mas ele acaba gostando, né, dessas coisas, né. O pai dessa Sônia vem a falecer devido à passagem de uma carruagem. Raskolnikov se oferece para pagar todo o funeral com dinheiro que sua mãe lhe deu, né, o que gera uma trama secundária também, né. E nisso ele conhece Sônia, que virou prostituta, olha só, para ajudar na sua própria casa, para ajudar seus irmãos, a ajudar sua madrasta e dar dinheiro para o seu pai poder tomar os gole, uma linguagem mais chula, né? E Sônia é uma pessoa pura. De fato, ela conhece a maldade, ela se viu na necessidade de fazer algo e ela foi lá e fez algo. E, no final das contas, o que acontece é que Raskolnikov e Sônia, eles têm algo em comum, que é essa grande questão também, né? Eles reconhecem a grande questão da culpa, a grande questão da consciência, a grande questão do perdão. O perdão também está aqui. Porque, como eu disse, você tem a mãe do Raskolnikov, você tem o melhor amigo do Raskolnikov, Razumikin, você tem a Dunya, a irmã do Raskolnikov, né? Enfim, bom, eu queria poder divagar mais aqui sobre a psicologia do livro, mas eu acredito que vai ficar muito longo, então vamos já contando ali finalmente da coisa, né? A gente tem também um personagem que é um inspetor de polícia, um chefe de polícia, por assim dizer, e ele também é muito, muito hilariante, porque ele desconfia totalmente de Raskolnikov. Ele sabe que as coisas estão estranhas, ele sabe que o Raskolnikov não anda se comportando muito bem, ele sabe tudo isso. Ele está ciente disso. E ele vai ali com toda a sua eloquência, tentando pegar peças do Raskolnikov. Raskolnikov vai ficando cada vez mais paranoico, até que uma hora ele chega: eu sei que você é o culpado, eu sei que você vai confessar seu crime devido à sua consciência. E olha só que maravilhoso. Raskolnikov confessa, não para esse cara, mas para outro, mas ele acaba confessando. Ele acaba confessando seu próprio crime, né? E esse é o grande castigo. No momento que Raskolnikov reconhece seu próprio crime, primeiro que ele só não reconhece o crime, ele reconhece que por suas próprias definições de mediocridade humana, ele é um medíocre. Ele é apenas humano. Ele não tem nada de melhor, né? E o mais interessante disso é que antes de ele confessar para a polícia em si, ele confessa para Sônia. E ele sabe, por alguma razão, ele sabe, e a Sônia também sabe, a ex-prostituta, que ela irá esperar por ele, independente do que aconteça. Ela irá amá-lo, independente do que aconteça, porque ela já o ama, né? Lembra que eu falei que ele ajudou no funeral do pai dela? Lembra que eu falei que ambos sabiam o que é mais importante dentro da consciência? Ambos tinham uma noção, ambos se completavam, né? E isso também é uma coisa muito relevante, porque eles não tiveram tempo ali para começar um relacionamento, para se conhecerem melhor, mas mesmo assim eles se amavam. E olha só, Sônia amava Raskolnikov e Raskolnikov somente depois de um tempo veio a amar, a reconhecer que amava Sônia. Porque até o fato de amar, de reconhecer que ele ama, era algo que o deixava meio complicado, né? Então sim, gente, é um livro extremamente complexo, mas esta tradução aqui é fenomenal, que você vai conseguir ler, você vai conseguir interagir com os personagens, desculpem, né?
Mas o grande foco é justamente na psicologia, é justamente nas aflições, tá bom? É justamente nessa questão de, vamos mentir um pouquinho aqui, vamos cometer esse deslize, vamos falar dessa maneira, vamos nos apaixonar, vamos odiar, tudo é escrachado na nossa cara, a natureza ali está ali paulatinamente falando, olha só, as pessoas têm esse lado que elas apresentam em público e tem esse lado que somente elas conhecem, ou elas, ou mais uma ou outra pessoa, né? Lembrando que nem o próprio melhor amigo do Raskolnikov reconhecia esse lado dele, né? Por fim, ele confessa seu crime, já terminando a história, e ele é condenado a 8 anos, se eu não me engano, 6 a 8 anos, um trabalho forçado na Sibéria, agora não me recordo bem. E a Dunya vai atrás dele, né? E espera pacientemente ele lá. E tem uma cena muito bonita que eles têm uma oportunidade de encontro no trabalho forçado, onde ele vai lá, deita no colo da Sônia, desculpe, não é Dunya não, Sônia, da Sofia, e começa a chorar e realmente reconhece que a ama, realmente reconhece seu crime e reconhece principalmente seu castigo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu adoraria mesmo ter várias horas para ficar discutindo esse livro, discutir cada personagem, discutir cada fala aqui, mas, né, bom, a gente não tem esse tempo todo. E acho que vocês também não têm esse saco todo para ficar me aguentando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.